A questão é que há nulidades no processo, grandes, formalmente, tudo que envolveu o Alexandre de Moraes tem nulidades, não só no caso do Jair Bolsonaro, mas no caso também dos presos do dia 8. Sim. Nesse tema da questão, Renan, da reforma penal no Brasil, tem uma decisão do Supremo do início dos anos 2000 que considerou, por exemplo, a progressão de regime, a proibição de progressão de regime para crimes hediondos inconstitucional. Eles derrubaram, havia sido aprovado lá no início de 2000. Como resolver e fazer uma reforma penal com o atual Supremo Tribunal Federal, que tem barrado tantas iniciativas, né, de tentativa de melhoria do sistema de persecução penal? Né, passa necessariamente hoje qual, né, o fator de prioridade de uma reforma do Supremo, considerando esse desequilíbrio dos poderes no Brasil hoje? Infelizmente, isso é um dado da realidade. E hoje o Supremo trabalha da seguinte maneira: o presidente consegue passar um tema, o Congresso passa, ele é sancionado, aí vem a Rede de Sustentabilidade, o PDT ou o PSOL, eles entram com uma ação no STF, aí essa ação misteriosamente passa e todo o processo legislativo constitucional é derrubado. O presidente da República vai ter que atuar, e eu tô falando assim, é uma atuação muito rígida, seja uma atuação política contra o STF, seja, vamos dizer, não aceitando decisões que são elas em si inconstitucionais, para fazer com que o STF volte para casinha. Então o STF vai ter, o presidente da República vai ter que estar na mão com um calhamaço de propostas. Eu cheguei a apresentar isso num vídeo, que vai desde o fim das decisões monocráticas, a proibição de escritórios de advocacia envolvidos com familiares de membros do STF, a gente tem o famoso filtro de entrada, que impede inúmeras ações estúpidas com vícios de iniciativa que caírem no STF e serem julgados lá. Só para título de curiosidade, vão 50 mil ações, 8 mil ações vão parar no STF brasileiro, e na Suprema Corte Americana são apenas 50. Tá? Mas inúmeras outras medidas óbvias que a gente tem que tomar, criar um foro especial para além do STF que cuide dos casos que envolvam políticos, que faz com que os senadores, por exemplo, hoje fiquem na mão do STF. E aí você vai ter que botar essa discussão na mesa e fazer um balanço. Da forma como tá, não dá. A real, até os membros da Suprema Corte sabem que da forma como tá não dá. A Suprema Corte hoje ela tá dividida. O André Mendonça tá começando a formar um pequeno grupo político. E eu já fui muito crítico do André Mendonça, inclusive no momento do início do trabalho dele, mas hoje ele tá formando uma espécie de uma frente alternativa ali. E aí a gente tem que fazer o famoso dividir para governar. Vamos rachar o STF no meio. Eu vou ter minhas indicações, se eu for presidente da República. Eu vou indicar para fornecer espaço para um grupo que seja legalista e que defenda, vamos dizer, a separação dos três poderes. Vou atuar com um Senado que precisa ser independente. E aí, cara, essa guerra institucional vai ter que ser vencida. A questão que nós temos que colocar é: essa guerra, se o Supremo Tribunal Federal impedir nós de tomarmos essas ações, ele vai estar em desacordo com a Constituição. E o presidente da República vai ter que falar não para ele. E pagar as consequências disso. E o que eu digo pagar as consequências é: alguém vai ter que botar um freio logo no início do mandato, e aí você vai falar, o Alexandre de Moraes, fazendo um caso, para trazer um caso concreto, eu coloco um estado de defesa e falo, as Forças Armadas e as polícias vão atuar agora nas favelas para tirar o Comando Vermelho de lá. Se um ministro, Flávio Dino, der uma canetada falando não vai, ora, ordem ilegal não se respeita. O presidente da República não pode acatar uma decisão, especialmente uma decisão monocrática dessa natureza. E aí a gente vai ficar no impasse. E aí a gente vai ter que resolver o impasse. O que eu não vou fazer é recuar. Porque senão eu não sou presidente. Eu fui eleito para ser qualquer outra coisa. Eu tenho que ser um presidente. Uhum. Bom, em relação ao Alexandre de Moraes, a gente sabe que o senhor sofreu algumas críticas em relação a alguns posicionamentos, né? Em relação ao Alexandre de Moraes, seria alguns elogios em relação ao ministro. Depois de todos esses abusos, os últimos episódios, inclusive estando ele envolvido aí, possivelmente, né, com o escândalo do Banco Master e tudo mais. Qual que é o seu posicionamento, qual que é a sua opinião em relação ao Alexandre de Moraes? Eu fiz, assim, algumas piadas sobre Alexandre de Moraes na internet, especialmente na parte que envolvia a prisão do Roberto Jefferson. Agora, eu sou muito crítico a ele há muitos anos. O Alexandre de Moraes, ele foi um dos líderes da condução do PL 2630, a versão judicial dele no STF, e nós enfrentamos o PL 2630 na Câmara, que tinha apoio dele, pressão dele, inclusive, para que passasse, e depois, quando ele foi tentar passar e conseguiu, nós também fizemos frente a ele. Então, as críticas minhas a ele são sempre públicas. A primeira revista que a gente produziu, que é a revista Valete, que é a revista tocada pelo movimento, foi com ele na capa, falando dos superpoderes dele, da postura ditatorial dele. O que acontece hoje é, além disso tudo, que é uma postura dentro de um inquérito que ele teve, que ele extrapola as prerrogativas dele de ministro, o que a gente está tendo é, de maneira bem sincera, é uma participação num escândalo de corrupção. E ele tem que ser afastado por isso. Alguém fica fingindo hoje que ele não participou desse escândalo, aí a pessoa está na ilusão. E essa ilusão nós não vamos coadunar. Certo, tem mesmo. Perfeito. Renan, em relação ao MBL, né, a gente sabe que uma grande parcela da direita tem uma desconfiança em relação ao movimento pela postura adotada no governo Bolsonaro, seja por uma oposição ao governo Bolsonaro, a própria questão, né, de apoio a algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Eu vejo que vocês apelam muito ao público mais jovem, aí geração Z.
Como é que você vai fazer, enquanto candidato, para tentar quebrar a resistência, né, do público mais conservador que vê o movimento com muita desconfiança? O que eu posso dizer para esse público que hoje é bolsonarista, vamos colocar assim, quando vocês estiveram conosco nas ruas entre 2015, 2016, 2017 e 2018, ora pedindo impeachment da Dilma Rousseff, ora apoiando a Operação Lava Jato, você venceu. Nós, de fato, fizemos o impeachment da Dilma Rousseff. Quando eu marchei a pé para Brasília, que foi a verdadeira marcha, nós andamos mais de 1.000 quilômetros, foi para protocolar um pedido de impeachment contra a presidente. Esse pedido de impeachment depois foi apensado ao pedido da Janaína Pascoal, e esse impeachment passou. Nós fizemos pressão junto ao Congresso para derrotar o PT. Depois nós passamos a uma agenda fiscalista que envolvia, por exemplo, a PEC do teto. Nós atuamos nas ruas para apoiar a reforma trabalhista. Não só a reforma trabalhista, o fim do imposto sindical, que desarmou, vamos dizer, uma grande ferramenta política que as esquerdas tinham. Atuamos nas ruas em apoio à Operação Lava Jato, contra o desmonte dela. Tivemos nas ruas uma semana antes do Lula botar para votar no STF o habeas corpus dele, para impedir uma virada de jogo que estava acontecendo lá. Ou seja, enquanto nós tivemos a confiança desse eleitor, todo mundo venceu. Há um problema. Quando o Bolsonaro se tornou a liderança única da direita, além dele perseguir membros dissidentes, e nosso movimento era o seguinte, a gente estava na rua falando para as pessoas, se você errou, não importa se você é de esquerda, de direita ou de centro, nós vamos criticar, nós vamos apontar o dedo. Não é um movimento de adesão espontânea. Aqui é o Bolsonaro, você tem que apoiar porque você é direita. Não acho que tem que ser assim. Se ele errou, eu vou apontar o dedo. Só que o bolsonarismo persegue todo mundo que age de maneira independente. E foram para cima da gente. Foram várias vezes, a ponto de terem ido para cima da minha família. Houve um processo absolutamente legal contra a minha pessoa, contra membros do movimento, contra pessoas que não tinham nada a ver com o movimento, que foram perseguidas e foram absolutamente todas inocentadas. Então nós fizemos oposição ali. O que eu quero dizer para essas pessoas o bolsonarismo errou e perdeu. Quando nós lideramos, nós vencíamos. E a gente tem que falar, por que nós vencíamos até 2018? O que era feito? Havia mais união dentro da direita, havia um foco em pautas claras. Olha, impeachment da Dilma, apoio à Lava Jato e prisão do Lula. E hoje apoio meramente a pessoas. A manifestação que foi convocada, acho que 2 semanas atrás, que supostamente era para atacar a questão do Banco Master, do envolvimento do ministro Supremo, se transformou num palanque pro Flávio Bolsonaro. Então eu acho que isso não funciona. E acho que as pessoas tinham que perceber que isso não está funcionando. E nós montamos um partido, estamos agora conversando muito com a geração Z, porque as gerações mais novas não estão presas mais nesse tipo de aliança que fizeram com a família Bolsonaro. As gerações mais novas estão procurando um caminho novo. E a gente está aqui oferecendo um caminho novo, que é um caminho de direita, mas não é bolsonarista. E até para o pessoal entender um pouco, né? Às vezes tem confusão sobre MBL e missão. Missão seria evolução do MBL, é um projeto paralelo. O senhor poderia explicar um pouco sobre isso? Outro dia, falando dessa coisa de geração Z, me perguntaram se a missão era um Pokémon evoluído do MBL. Assim, são instituições diferentes, né? Eu divido a nossa operação em uma operação tripla. Nós temos o Universo da Valete, que a gente tem um aplicativo próprio, uma rede social própria para produção de conteúdo intelectual e uma revista com uma tiragem bem grande, só de temática intelectual. Ali a gente forma as nossas ideias. Isso era um projeto, até falando assim, o Olavo de Carvalho tinha uma ideia de trabalhar nessa linha. Cria um movimento cultural e esse movimento cultural se irradia para um movimento político. O movimento político é o MBL. Só que o MBL é um movimento de experimentação política, criação de linguagem, organização de manifestações. Isso é diferente de um partido político, que pega as ideias que são discutidas no campo intelectual, as ações do movimento e transforma em ação política institucional. Então o Partido Missão é o nosso braço do grupo todo institucional. Então a gente eu quero ser um intelectual, eu quero produzir ideias, vem pro Universo da Valete. Olha, eu quero fazer ação de militância, eu quero fazer ativismo, eu quero fazer ações sociais, vem pro MBL. Olha, eu quero ser um candidato, vem para a missão. Então são 3 instituições que elas se retroalimentam, elas atuam juntos e elas ficam completas trabalhando assim. Eu acho que isso nos deu uma força muito grande. Isso permite que a gente tenha vários perfis de pessoas diferentes, perfis intelectuais diferentes e permite que exista até uma tensão. Por exemplo, as pessoas que produzem as ideias, às vezes vem um político nosso que não é de grande qualidade e fala, opa, isso aqui não está funcionando. Aconteceu aqui em Curitiba. A gente elegeu um vereador pelo movimento, antes do partido estar pronto, que é o João Bétega. O cara era uma negação para trabalhar. O cara não fiscalizava o prefeito, não fazia nada, só queria ficar gravando vídeo na rua. A própria galera falou, pô, a gente tem um plano de ideias que está sendo desenhado, vamos implementar como vereador? Ele, isso não dá like, isso não dá view. A gente falou, então você tá fora. É isso, assim, essa tensão é importante. Certo. Agora eu vou chamar a Anne Dias, que já está aqui conosco. Boa tarde, Anne, bem-vinda ao Sem Rodeios de hoje. Te passo para você fazer uma pergunta também aqui para o Renan. Perfeito, boa tarde Mari, boa tarde Fred, boa tarde Renan, boa tarde a toda a nossa audiência. Renan, eu gostaria de saber se você considera que Jair Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição judicial ou se considera que não, que ele tentou de fato dar um golpe de Estado. E também gostaria de saber se num eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, em quem você declararia o seu apoio. Vamos lá, vou começar pela pergunta 2. Ninguém entra numa guerra pensando num resultado que vai perder.
Eu estou entrando numa guerra e estou rodando o Brasil de carro. Eu não tenho dinheiro de fundo partidário, fundo eleitoral, não tenho grandes empresários, não sou amigo do Vorcaro. Eu vou rodar de carro, eu vou rodar com a militância vai doar. E eu não vou ficar rodando o Brasil falando, é isso aí, assim, vamos perder, e quando eu perder eu vou... Não, eu vou pro segundo turno, eu vou trabalhar até o último dia para isso. Eu não vou pensar em nenhuma outra hipótese. Se eu botar qualquer outra coisa que não seja vencer na minha cabeça, eu já entro pro jogo perdendo. Sobre o processo do Bolsonaro, de maneira bem clara, os vícios formais que existem no processo não invalidam o fato de que o Bolsonaro se organizou para algo que envolvia uma ruptura. Ninguém chama chefes das Forças Armadas para discutir temas que passam por o que estava presente naquela minuta, que envolvia fechar o TSE, se ele tivesse interessado em temas estritamente republicanos. A questão é que há nulidades no processo, grandes, formalmente, tudo que envolveu o Alexandre de Moraes tem nulidades, não só no caso do Jair Bolsonaro, mas no caso também dos presos do dia 8, e aí você tem que aplicar uma dosimetria nisso, que é o que a gente defende, o Kim, que é nosso deputado federal, defende também. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.